Fala, jovens! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um sensor que é muito usado na robótica, mas muito mesmo, tá? Que é o sensor ultrassônico. A gente consegue visualizar o sensor ultrassônico. Hoje, a maior aplicação dele que eu vejo é num sensor de estacionamento de carros. Então a gente tem aquela barrinha, né, que acende de acordo com uma distância que alguma parte do carro ali chega. Né? Tem carros que são mais, vamos supor, mais luxuosos, tem também o sensor na parte da frente e não só na traseira, como é comumente visto. Então, nós vamos brincar hoje o sensor ultrassônico. Tá bom? Então, se eu jogar aqui no Google, olha só, vamos lá, vamos jogar no Google. Sensor ultrassônico, eu vou conseguir visualizar, olha só as imagens. Vários sensores. E no Arduino, esse aqui é muito comum, olha só, o HCSR04. É muito comum, é muito barato. A maioria dos kits que você compra já aparece para venda. E aqui tem uns interessantes, ó, que é o mais comum que a gente vê nos carros, por exemplo, olha só, que é um exemplozinho, olha só, a prova d'água, né, mais o módulo. Então, é mais caro, olha só, 115, em média esse aqui custa R$ 15. Né? Vamos ver aqui, ó, 15, R$10,90 e aquele 115. Então já consegue imaginar aí o preço, né? Se você tiver vários sensores desse aqui na frente do carro e atrás do carro, obviamente vai ser mais caro. Isso aqui é bem usado na robótica. Então vocês vão ver vários projetos para calcular distância, evitar colisão, né? Desviar de obstáculo, tem várias aplicações para ele. E se a gente for pesquisar, tá? No flip-flop aqui, sensor, ó, sensor ultrassônico Arduino, vou melhorar. Eu vou ter, olha só, vários links aqui que vão apresentar, né, como a gente vai utilizar esse sensor ultrassônico. Olha só, ele vem e mostra, fala como é que funciona. Então, você vem aqui no código para visualizar e ver que ele utiliza uma biblioteca, tá vendo? Então isso é um problema para a gente, para utilizar a biblioteca no Tinkercad. Deixa eu verificar aqui. Ele também aqui mostra, olha só que legal, bonitinho. Também utiliza a biblioteca. E aqui, olha só, nesse site aqui, ó, flip-flop, a gente tem aqui um conceito bem interessante que eu gostaria de passar para vocês, que é o funcionamento do sensor, tá bom? Então, o que acontece? Como é que funciona o sensor ultrassônico? Ele emite uma onda sonora, tá? Então, o sinal é enviado pelo triggerzinho aqui e ele pega o sinal de retorno. Então, eu tenho um emissor e um receptor. Então, o tempo que ele vai gastar aqui para ir lá, bater no objeto e voltar para o meu sinal de retorno, vai ser assim que eu vou calcular a distância do objeto, através do tempo que a minha onda sonora navega no objeto e volta para o meu receptor, tá bom? Então eu vou ter que utilizar a velocidade do som de propagação para saber a distância, né? Através do tempo que ele foi e voltou do objeto, tá bom? Então olha só que legal. Primeiramente é enviado um pulso de 10 microsegundos, indicando o início da transmissão de dados. Depois disso, são enviados 8 pulsos de 40 kHz e o sensor então aguarda o retorno. Então, isso aqui é uma forma de configuração do meu sensor. Tá? Então, o que acontece aqui? Aquelas bibliotecas que a gente viu e comentou, que os sites mostram, né, demonstram um códigozinho lá utilizando a biblioteca, elas já vão fazer isso. Só que no Tinkercad a gente não vai utilizar, a gente vai ter que desenvolver isso, essa forma de comunicação. Então, o sensor aguarda o retorno, tá, em nível alto, para determinar a distância entre o sensor e o objeto, utilizando a equação distância é igual ao tempo de eco em nível alto, né, vezes a velocidade do som dividido por 2. Então eu preciso que vocês guardem isso. Esse é o exemplozinho. Então eu tenho um trigger, né, em alto de 10 microsegundos e depois eu mando o quê? 8 pulsos de 40 kHz. Então ele vai funcionar assim. O tempo que o eco ficar em alta vai ser o meu tempo de que ele foi e voltou. Basicamente isso, tá bom? Então a gente vai precisar fazer isso no Tinkercad. Por que eu falo isso? Porque a gente não vai utilizar essas bibliotecas aqui. Então vamos lá para o Tinkercad. Então no Tinkercad, como é que eu posso fazer aqui? Olha só, eu vou pôr todos os componentes,
tá bom? E vou passando aqui para vocês, para a gente visualizar juntos. Olha só, eu tenho um sensor de distância, tá? Que é exatamente o que a gente falou. Olha só, o trigger, o eco e aqui a tensão de entrada dele. E eu tenho um outro aqui, ó. Mas esse aqui já tem um sinal, é diferente. Então não vai adiantar nada a gente tentar desenvolver nesse aqui, porque esse aqui tem uma forma de comunicação diferente do que a gente viu agora. Então eu já vou deletar ele. Tá bom? Então eu vou vir aqui agora e vou buscar o Arduino. O Arduino, olha só. E eu vou precisar também de um resistor, que eu vou utilizar aqui, e um LED, que eu vou utilizar um LEDzinho vermelho só para dizer que está próximo. Tá? Então o primeiro passo aqui é... Deixa eu pôr o LEDzinho aqui embaixo, para mim já até melhor. Ok. Então, essa perninha aqui, eu vou deixar ligada lá no 13. Amarelo, ligado no 13. E agora, o meu VCC e o meu triggerzinho, vou botar no 11. E o meu eco, eu vou pôr na porta digital 10. Tá bom? Porque no analógico, a gente já viu o desenho. A gente já viu o desenho aqui, ó, né, que é alto e baixo. Então, ele é uma onda digital. Eu vou mandar um sinal digital para ele. Então, olha só, eu tenho aqui e eu quero fazer o seguinte, a medida da distância, quando estiver próxima, eu vou dar um sinal vermelho para parar, para não bater. Tá bom? Basicamente é isso. Vou só avisar se tem obstáculo ou não. Então, vamos lá para o código. Então, aqui é 11, o trigger, 10 e 13, tá bom? Então aqui o pino do LED eu sei que é output. Aí agora eu tenho o sensor. Lembra que ele falou que o pino, né? O pino do eco é o que recebe. Então ele fica guardando e o pino do trigger, o pino mode e o pino do trigger é o output. E aqui eu tenho o serial. Perfeito. Se eu executar aqui então, ele vai ficar só piscando. Ele vai ficar só piscando, perfeito, é isso mesmo que eu quero. Aqui, a primeira coisa que eu quero fazer, então, olha só. A primeira coisa que eu quero fazer, então, é calcular. Então, eu vou precisar calcular a distância e a duração. Lembra que eu vou calcular a duração, o tempo que ele fica navegando? Então, a distância, que eu vou chamar de centímetros, e o tempo que ele vai ficar navegando. E aqui, eu vou introduzir mais uma ideia de programação em Arduino, que é a criação de uma função. Eu vou criar uma função. Então, essa função que eu vou criar vai ser, por exemplo, calcula a distância. Então, eu vou criar calcula distância. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer ela retornar um float, né? Calcula a distância, um número. Esse aqui é um número não inteiro, tá? Um número decimal. E agora eu vou precisar por toda aquela sequência de enviar a 40 microsegundos, enfim, vou fazer tudo isso. Antes de fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Para deixar melhor, né? Tipo aqui, eu vou pôr aqui que é um macetinho para melhor, para funcionar melhor, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o meu pino do meu transmissor, tá? Embaixo, para eu ter certeza que ele vai estar embaixo. E aí, ó, o primeiro passo é enviar o pulso, que para indicar que vai começar a transmissão, ó, o trigger vai enviar. Então eu tenho aqui, então eu vou abaixar ele, mandar esperar para garantir que ele vai abaixar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou garantir que ele fique, né, 10 segundos, aqui 10 segundos para inicializar, para indicar que vai começar a comunicação. Então eu enviei o pulso, vou garantir agora que ele vai ficar em alta durante 10 microsegundos. Agora eu vou pôr ele para baixo, né? Então a gente está fazendo isso aqui, ó. Coloquei ele para baixo e agora o sensor vai mandar esse pulso de comunicação, que é o pulso para ele ir e voltar. Então ele vai ter que detectar isso. E agora a gente tem que esperar no meu eco o valor disso. Tem que calcular esse tempo. Então eu vou utilizar uma função do próprio Arduino, que é o pulse in. Então, olha só, eu vou pegar, eu vou utilizar a função do próprio Arduino, que é o pulse in. Então, a minha duração, que é o tempo de voo, eu vou pôr aqui, ó, o tempo de voo, né, tá em duração, que vai ser o tempo que ele foi e voltou. E aí eu vou considerar que a velocidade do som
Eu vou considerar que a velocidade do som é de 343 metros por segundo, tá bom? Vou ter aqui 343 mil, desculpa, centímetros, né? Por um segundo. Um segundo é a mesma coisa que 10 elevado a 6 microsegundos, que vai ser 1 milhão. Que isso aqui vai me dar uma continha de 0,00343 centímetros por s. Por que eu fiz isso? Por que eu calculei dessa forma? Porque eu quero a distância em centímetros e eu estou trabalhando nesse padrão. Então, essa duração aqui, ela está vindo em microsegundos. Por isso que eu preciso dessa conversão, tá bom? E aí, para eu calcular a distância, eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr float, a distância vai ser igual, né, a duração dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque ela vai e volta vezes essa velocidade aqui, ó, 0,343, tá? E aí, obviamente, ela vai me dar em centímetros essa distância. E aí tem uma questão seguinte, que o sensor ultrassônico ele tem uma limitação, tá? Você não vai conseguir pegar um sensor ultrassônico e medir a 2 km, a 1 km. Esquece, tá? A 10 metros, esquece. É interessante utilizar ele numa distância de, se eu não me engano, de 50, tá, até 5 metros. 3,5 ali é o ideal, mas ele consegue às vezes pegar até 5 metros. Mas vamos trabalhar com no máximo 3 metros. Vamos fazer isso? Então, olha só. Se a distância for maior, então vou falar o seguinte: se a distância for maior que 300, eu não vou calcular a distância. Não vou mensurar ela porque vai ter algum dado errado. Eu posso voltar zero, eu posso voltar menos 1, tá? Vocês que vão decidir aí como a sua aplicação deve funcionar caso ele não consiga mensurar isso, tá bom? Ou, se você quiser mesmo assim trabalhar com esse dado, você pode. Basicamente isso aqui. Vou deixar aqui só para a gente saber, tá, que ele vai ter algum probleminha aqui com distâncias muito longas, né? Vou até botar aqui. Olha só. Opa. Vou pôr aqui, ó. Sensor ultrassônico possui problemas para calcular distâncias acima de 3 metros. Vou pôr isso aqui, tá bom? Então vou retornar e agora o meu cálculo de distância, eu tenho um floatzinho aqui, ó, que é o cm. Então o meu cm vai ter os centímetros, que ele vai calcular aqui, vai funcionar, né? E agora o que eu vou fazer? Eu já vou chegar aqui e vou dar um serial print do cm primeiro para testar. Vamos ver. Deu um errinho aqui. O erro. É normal, pessoal. Errar é normal. Não se preocupe. Tá dando 59.1 e 5.8. Esse aqui, ó. Dividi errado. Então, olha só, 60.6, 59 pontos. Vamos lá então, olha só. Então eu tenho meu sensor, eu consigo fazer o seguinte, ó. Lembra que eu falei lá dos 30 centímetros, ó. Isso aqui já não é mais legal. É interessante, 6 centímetros, aí que está pedindo. 6 centímetros, é interessante. Eu prefiro trabalhar com uma ideia de 30 centímetros. Aí consegue pegar até 5 centímetros. Ó. 5. Mas não é uma distância muito segura para a gente aproximar um carro, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui no vermelhinho. Agora eu vou fazer a comparação. Se a distância, né, o centímetro dele for menor que, vamos dizer que 50 centímetros, né, então
eu vou acender o meu LED vermelho, tá? Se não, eu vou acender, eu vou apagar ele para não dizer que está em perigo. E aí é sempre bom a gente pôr um delay. Sempre bom para a gente conseguir trabalhar uma média interessante, não deixar o sensor lá enviando e ultrapassando ele mesmo. Aí eu ponho 100 milissegundos, se você quiser pôr 10, não tem problema, vai ser mais rápido aqui. Mas o interessante é você pôr um delay, tá bom? Então, olha só, tá próximo, né? Eu botei de 50 centímetros, então se passar disso já não é mais perigo. Se eu tiver antes, ele já vai ser um perigo, ó. Já acendeu aqui. Então, basicamente essa era a aula de hoje. A gente trabalhou de uma forma bem interessante o conceito aqui de um sensor ultrassônico. Eu espero que vocês tenham aprendido. Caso vocês gostarem do vídeo, conseguiram reproduzir, eu peço que clique no like, comente e compartilhe com um colega, tá bom? Se você apareceu do Google ou do YouTube aqui do nada, já se inscreva no canal, verifique todos os nossos vídeos que vocês vão gostar. Abração e tchau, tchau.